sim, mais ou menos 20 bilhões a menos por ano. Até porque, com isso, com o Pix, foram criados 6 milhões de novas contas bancárias, que se compensa na outra área. Tá? Eu entendo que foi excelente o Pix, porque facilitou a vida de todo mundo. Como dizer, né? O Pix é excelente mesmo. Tá certo. Uma puta ideia. Até quando tua mulher, por exemplo, minha mulher, todo dia que eu saio de casa, ela me pede R$2.000 no Pix. Todo dia? Todo dia. Pra ela fazer o quê? Não sei, eu nunca dei. Ai, minha gente, olha que maravilha. Estou aqui, Anderson Sampaio, com vocês para trazer mais informações. Dessa vez é para mostrar o quanto este homem que perde para todo mundo, em todos os lugares, em todas as pesquisas, né, perde para o Molusco, enfim, o quanto ele é pouco popular, né, pessoal? Esse foi só um dos trechinhos de mais de 5 horas de podcast. Gente, mais de 5 horas falando de política num podcast no Brasil com mais de 500 mil pessoas assistindo simultaneamente. Olha, rapaz, isso não é para ninguém, não. Aliás, é para sim, é para a gente, é para o Bolsonaro. Ele é que consegue movimentar esse tipo de coisa, não só no virtual, mas também no real, né? No mundo real ele também consegue. E, gente, vejam só, nós tínhamos visto, alguns meses atrás, um fenômeno, né, acontecendo, que foi o podcast do Podpah, do Larápio, do Luladrão. Né? O Luladrão foi no Podpah e teve uma boa visualização, até porque, aí só, na verdade, eu vou trazer a matéria, depois eu conto o segredinho dessa boa visualização. Vamos para a matéria primeiro, que aí vocês vão entender do que nós estamos falando. Tá aqui, ó. Vejam só. Bolsonaro no Flow Podcast bate recorde de Lula e Mano Brown no Podpah. Aqui é uma fotinho. Gente, inclusive, só falando uma coisa de bastidores, eu vi agora de manhã a foto do Igor, que está aí do Flow, por baixo das mesas, ao melhor estilo Jornal Nacional possível, de bermudão e sem sapato. É muito interessante. Mas vamos lá. Ó, nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma entrevista no Flow Podcast. Durante a transmissão ao vivo, o mandatário foi assistido por mais de 572 mil pessoas. Isso aqui só simultaneamente, tá? Batendo o recorde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2021. No momento de pico de Lula, em dezembro do ano passado, um pouco mais de 292 mil pessoas acompanhavam a entrevista no Podpah. E eu vou dizer o segredo, assim, o pulo do gato, pessoal. Sabe quem estavam lá? Tinha muita gente bolsonarista ali para descer a lenha no Lularapio. Se vocês não acreditam em mim, é só ir assistir e ver os comentários, né? E aqui, ó, além de quebrar o recorde de Lula, a transmissão ao vivo da conversa de Bolsonaro ao Flow deixou para trás a entrevista de Mano Brown, também do Podpah, que até então era uma das mais assistidas. Ela chegou a reunir 336 mil espectadores no maior pico de audiência. E aqui nós estamos falando em Mano Brown, é cultura, é música e tudo mais. Estamos falando tanto de Lularapio quanto do nosso mito Bolsonaro. Nós estamos falando de política. E, gente, outra comparaçãozinha só para vocês entenderem, hein? O ladrão ficou 2 horas e pouco lá no Podpah. O nosso mito, 5 horas e assim, a conversa desenrolava, o Igor não conseguia terminar a entrevista dele com o Bolsonaro. Era assim, porque tinha muita coisa para falar, muita coisa acontecendo, e fora essas tiradinhas do nosso mito que vocês viram, né? E Jair Bolsonaro foi o segundo candidato à presidência a ser entrevistado no Flow Podcast de Ciro Gomes, né? Ciro foi o primeiro, esteve no programa em julho e conversou por quase 5 horas e aproximadamente 200 mil pessoas, em média, acompanharam ao vivo. Né? A participação de Bolsonaro no Flow ganhou destaque também no Twitter, com mais de 636 mil posts relacionados ao hashtag Bolsonaro no Flow. No Twitter, Bolsonaro agradeceu a audiência no Flow Podcast, aos quase 600 mil espectadores que nos aguentaram por mais de 5 horas ininterruptas. O meu muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência. Risos aqui, né? KKK. Um bate-papo com muita informação, descontração, embates, bom humor e seriedade. Boa noite a todos, escreveu Bolsonaro.
A entrevista com o Bolsonaro teve mais de 5 horas de duração. O chefe do executivo foi entrevistado pelo apresentador Igor Coelho. Até o fechamento dessa matéria, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Flow Podcast apresentava mais de 3.600.000 visualizações. Só atualizando já aqui a informação, gente, já passou dos 6,2 milhões de visualizações e tem a tendência de crescer, tá? Também para os desavisados de plantão, alguns vão talvez olhar lá no podcast, no Podpah, vão ver 9 milhões de visualização. Estamos falando de 8 meses, né? E as pessoas foram visualizar. Imagina o quanto terá daqui a algum tempo o podcast, essa conversa do Flow de Bolsonaro e Igor. Mas mais uma informação que eu acho que é muito bacana vocês verem é justamente o que foi feito ao longo de um pedaço da entrevista. O Flow colocou uma enquete sobre em quem o brasileiro votaria. E antes de mostrar a enquete, eu acho que só é válido nós falarmos uma coisa. O Flow Podcast, gente, não é necessariamente um ambiente conservador. Nós não estamos falando de um ambiente conservador que reina por lá. Mas vejam só a enquete. Vamos colocar aqui. Ó. Aqui está falando, o Flow bate mais de 500 mil de acessos simultâneos em episódios com Bolsonaro. Maravilha. Está aqui, ó. Teve mais de 400... Okay, antes estava marcando 540.464 pessoas assistindo, com 456 mil likes, tá? Isso é uma coisa, mas isso aqui é o mais importante. Ó. Durante a live, a enquete foi realizada no chat. Em quem você vai votar em 2022? As opções foram Lula em primeiro, lá em cima, hein? Bolsonaro, nulos e brancos. Nos primeiros 47 minutos, com mais de 400 mil participantes, Bolsonaro surge com 70% dos votos. Na verdade, fechou até com mais, fechou com 71% dos votos. E vejam só que maravilha, hein? Lula perde para brancos e nulos. Vejam só vocês, Lula perde para brancos e nulos. Né? Então, não há o que se falar, meus amigos, não há o que se falar realmente, né, em termos uma pesquisa eleitoral de intenções de voto que mostre algo mais verdadeiro do que isso. Aí é um ambiente super democrático, todos poderiam ir. Alguns poderiam falar assim, mas os bolsonaristas foram em massa. Fomos em massa, sim. Queríamos ouvir o nosso presidente falando. E aí? Mas é um local fechado, restrito, onde os esquerdistas, os lulistas e outros não podem entrar? Não, está aberto. Era só eles irem lá, fazerem a votação e estava tudo muito bem. Mas vejam vocês, hein? Na verdade, passou dos 700 mil likes. Olha, foi uma coisa maravilhosa, só demonstrando a força do nosso presidente. E para vocês verem como eu falei que isso acontece no mundo virtual e também no mundo real, olhem só a saída do presidente do Flow. Pois é, né, minha gente? Mais de meia-noite, era meia-noite e tralalá a hora que ele estava saindo, e essa multidão ao lado de fora, esperando, né, para poder ver o nosso mito, ver o nosso presidente. E olha, é uma coisa super espontânea. Depois vocês comparem aí com a chegada do Lula Arápio lá em Teresina, no aeroporto de Teresina, vocês vão ver o que acontece. Como é uma pessoa popular que vai ganhar realmente essas eleições de 2022. Certo, minha gente? Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, possam compartilhar muito esse conteúdo. Por favor, façam chegar em outras pessoas. Já não esqueçam o seu like e também de se inscrever aqui no canal, tá certo? E aí, mais tarde, nós voltamos com outras informações e com as nossas lives também corriqueiras. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.